sou a Rafaela, eu sou uma das fundadoras e CEO da Safe. Saudações, rede. Leandro BR & Co. Estou com o crachazinho hoje da Bultec Engenharia, que vamos falar de ESG, de auditoria, canal de denúncias e compliance. Muito obrigado pela sua audiência. Para a gente, a questão da gestão baseada no ESG, né? O ESG ou ASG, na sigla em português, é uma evolução. A gente está no mercado há 20 anos. Então a gente vê essa evolução desde do assistencialismo, né, de você dar o peixe, depois ensinar a pescar, evoluímos até para só cuida do rio para que a pessoa pesque, ela sabe pescar, e a gente depois passou pela sustentabilidade, que é a saúde entre o ambiental, o econômico e o social, e agora a gente chega numa nova leitura que é não somente o econômico, mas a governança, né? Você tem um sistema que você enxerga o seu negócio profundamente, entende o que os stakeholders, os seus clientes, os seus fornecedores, seu público interno esperam do teu negócio, para você construir junto o propósito do teu negócio e incluir isso na gestão. Então, eu costumo dizer que o ESG não é uma nova forma de você fazer as coisas. É um novo método, né? Não é um novo objetivo, é um novo método que você precisa incluir em todos os processos, sempre pensando na questão ambiental, na questão social e na questão de governança e compliance. Perfeito. Eu acredito que quando a gente fala de ESG, a gente está falando sobre responsabilidade social, né? Então, hoje as empresas estão sendo cobradas para além dos resultados financeiros e do lucro, elas estão sendo cobradas pelo papel que elas ocupam na sociedade, enquanto a operação dela impacta uma transformação do nosso planeta e da nossa sociedade. Então, a gente fica sigla para cá, sigla para lá, mas no final das contas é responsabilidade social e é super importante. A gente pode fazer um monte de leituras, mas a sua é muito sólida, porque para que cuidar do meio ambiente? Porque o ambiente por ambiente, se você deixar do jeito que está, vai voltar, né? A gente protege o ambiente para benefício social. E quando a gente faz governança, compliance, gestão de documentos, a gente está fazendo também em benefício das pessoas, né? Você convencer as pessoas, você educar as pessoas, você trabalhar isso num ambiente de escola, de faculdade, é importante, mas tem uma abordagem. Quando a gente aborda o sistema econômico, na nossa visão, como é que isso soa? Nós estamos aqui hoje fazendo uma gravação de um vídeo em 5 pessoas, todos nós trabalhamos com isso. Quantos outros estão por trás da gente, né? Eu estou com o PH aqui, como sempre, me acompanhando na gravação dos conteúdos. Quantas outras empresas? Quantos outros segmentos? Quantos segmentos que focam na governança? Quantos outros em meio ambiente? E dentro do meio ambiente a gente tem gestão de resíduos, emissões atmosféricas, efluentes, a gente tem contratação de fornecedores. Isso, para a gente, é bastante significativo porque você acaba proporcionando ao mercado linhas de atuação, novos mercados, novos segmentos, novos serviços, novos produtos com valor agregado. A gente não está desenvolvendo um tipo diferente de consumível, né? Um tipo diferente de embalagem somente. Isso é muito importante porque há uma evolução nisso também. Mas a gente está gerando um segmento novo de prestação de serviço, de consultoria, de geração de inteligência de mercado que dá oportunidade, né? Então isso a gente acaba enxergando como uma tremenda oportunidade. Então, é relevante para o negócio, é relevante para as pessoas e é relevante para a sociedade, né? Para o grupo de pessoas como um todo. Tem esses dois lados. Tem o lado do que a empresa faz, né? O core da operação dela. E, como você disse, hoje a gente tem mais empresas que nasceram para trazer uma transformação positiva, seja por meio, né, da sustentabilidade, seja por governança, meio ambiente, mas também a gente tem que entender que ESG é um olhar, né, assim, precisa ser incorporado por todas as empresas, independente, né, se o core da operação dela foi criado com um objetivo de transformação social positiva, porque a gente precisa de todo mundo remando nessa mesma direção para de fato conseguir avançar. Né? A gente sabe que a gente ainda vive numa sociedade muito desigual,
a gente sabe que, né, o meio ambiente precisa da gente mais do que nunca, né, para reverter os danos que foram causados. Então, assim, a gente tem que incentivar o mercado corporativo como um todo, né, a olhar para ESG, e todo mundo precisa incorporar esse tema dentro da sua operação. E claro, né, aos poucos as empresas vão se transformando para se tornarem mais, né, sustentáveis, para terem melhores práticas de governança, para serem mais inclusivas, né, e conseguirem ser um vetor de mudança também quando a gente fala de desigualdade social, enfim. Então acho que tem esses, né, dois lados da moeda. Na BR Co, 80%, 90% dos colaboradores vêm dessa área, vêm formados dessa área, né? E a BR tem 20 anos de atuação dentro desse segmento. Então é muito natural, a gente fala assim, eu vejo ESG em todas as partes, né? Onde você olha, você consegue. Eu acho que grande parte da educação e do convencimento, da sensibilização está nisso. E você achar os links que existem. Você fala assim, mas eu sou o quê? Uma empresa de transporte público, ou eu sou uma empresa de impressão de etiqueta, construção, civil. Tudo tem uma proximidade grande com o ESG, porque o protocolo ESG ele foi justamente para isso, para funcionar e servir para todo mundo, né? Eu acho que o nosso papel, independente do foco que a gente dá, do core, é justamente o nosso core, é mostrar para as empresas que têm outros cores que existe uma proximidade, que existe uma sinergia e oportunidades de melhoria, de crescimento, de geração de novos negócios. Também é importante entender como que, né, os temas que compõem a sigla, né, estão conectados entre si. Então, você está investindo para ter uma operação mais sustentável do ponto de vista de meio ambiente, isso está muito conectado com as práticas de governança. Como você vai fiscalizar, como você vai garantir que aquela operação de fato está sendo feita da forma que você está falando para o mercado e para o público que ela está sendo feita. Né? E se você não fiscaliza direito, se você não tem, né, as práticas de governança necessárias no lugar, você corre um risco, né, de um dano de reputação que hoje em dia, na era das redes sociais, é gigante, né, e possivelmente irreversível. Mesma coisa quando a gente olha para a parte social, né, a gente sabe como questões de desigualdade social, de falta de inclusão no mercado de trabalho, de falta de oportunidade, estão ligadas também, né, com questões de sustentabilidade, meio ambiente. Então, não tem como uma organização olhar para um desses elementos e não para o outro. Por isso que, né, a sigla une todos eles. Então é importante a gente sempre, né, reforçar isso para as pessoas entenderem que é um problema estrutural que a gente está endereçando. Então não adianta achar que é uma iniciativa que vai resolver, né? Não é uma mentalidade. Uma das empresas da BR Co é a BRCC, a gente faz geração de crédito de carbono. E aí o empresário, o empreendedor, o gestor, ele acaba simplificando, né? A gente talvez, eu não sei, não vou colocar palavras na sua boca, né? Mas no meu dia a dia eu me pego muitas vezes simplificando processos complexos para começar, né? E o que a gente vê de repente, fala assim, quando você vai falar de meio ambiente, do pilar I, do pilar ambiental, o que é? Hoje a galera está falando, é gestão de resíduos e emissão atmosférica, né? É muito mais do que isso. E aí quando a gente vai construir um indicador, quando a gente vai monitorar o que foi feito, planejar os próximos passos, a gente começa a falar assim, você sabe, dá pra gente ter um link aqui das emissões evitadas ou daquele que você compensou e saúde pública, por exemplo, doenças respiratórias. E aí, à medida que você vai passando, cada ciclo que você passa com esse novo player, ele começa a se encantar mais, ele começa a ver mais resultados. Posso comunicar? Pode, mas cuidado com o pilar G, ver a rotulagem ambiental, o que você vai dizer de verdade, se você pode dizer aquilo, está alinhado, né, faz uma crítica, contrata uma auditoria para avaliar isso tudo, né? Então, eu não sou alarmista apesar da urgência, porque eu acho que a gente tem evoluído, talvez não na velocidade correta. Então, a minha grande preocupação hoje é aumentar cada vez mais a velocidade para a gente poder chegar mais rápido lá. O importante é começar com a ação. Isso. Falar não é... Não. Justamente, perfeito. Desenha
essa linha, mas começar com o primeiro passo é super válido. Inclusive, na Safe Space a gente educa muito o mercado para isso quando a gente está falando de compliance. Então, a gente tem muitos clientes que implementaram a plataforma da Safe Space no momento de começar a estruturar um programa de compliance, então não tinha nada. Né? Tudo bem, o canal de denúncia ele é o primeiro passo, né? Ele vai ser o core ali do programa de integridade da empresa. E a empresa dá espaço e ela logo já entende, né? Putz, então eu preciso de um comitê de ética para fazer funcionar direito, eu preciso estruturar o processo, então eu preciso organizar, né, isso no meu time. Então, os próximos passos eles vão vindo na sequência e num ritmo que é sustentável para a organização, né, e que permite que a organização absorva aquele movimento, né? Porque você sai fazendo também sem ter o comprometimento das pessoas que trabalham com você, o comprometimento de outros stakeholders não vai funcionar. Né? Então, assim, a empresa precisa dar o passo que comporta né, o seu porte, o seu tamanho, o seu momento nessa jornada, mas é importante agir. Todas as empresas podem começar a fazer. Cabeça nas nuvens e pé no chão, né? Olha lá na frente e começa com um baby step. Exatamente. Qual que é a proximidade aqui entre a gente, né? Por que a gente se encontrou? Porque a BU Engenharia a gente tem um protocolo de auditoria de homologação de fornecedores de grandes players que são referência nessa gestão ESG, figuram lá no Easy Bovespa, no Dow Jones Sustainability, e a gente tem um protocolo lá que a gente olha 400 itens que envolvem parte de documentação, parte de segurança do trabalho, de qualidade, de meio ambiente, e a gente tem um bloco que a gente chama de responsabilidade social, com base na norma SA 8000 e um compendial legal também que a gente visualiza. E aí lá tem um itemzinho que é o canal de denúncias, né? E aí parece assim, despretensioso, as empresas vão lá e colocam uma caixinha no vestiário, e a gente fica meio limitado, assim, que mais que eu vou cobrar, né? Você tem lá um papelzinho, não só isso, muitas vezes a empresa tem um e-mail, tem uma ouvidoria, tem uma linha telefônica, e a gente tenta, na medida do possível, enxergar se aquilo está sendo gerenciado, que é mais ou menos o que você falou na outra resposta, né? Não é só falar que faz, né? Você consegue comprovar que aquilo está sendo feito, e a gente fica meio refém disso, né? A gente vai lá coletando as evidências de acordo com os protocolos que cada cliente nos solicita, e aí nessas andanças a gente encontrou o Safe Space, numa busca de páginas amarelas, né? Na nossa geração a gente fala páginas amarelas. Encontramos o Safe Space e fizemos um contato inicial, e aí nós começamos a ser catequizados também, porque que a gente fala assim, o Safe Space. O Safe Space é um canal de denúncia, todas as reuniões, né? Canal de denúncia, Não, espera um pouquinho, né? Vamos alinhar os negócios aqui. E aí eu já até deixo a bola para você, porque não é só isso, né? O canal de denúncia talvez seja a ferramenta, mas não é o trabalho em si, né? Tem muito mais coisas que envolvem os dados que você coleta a partir dali, né? Então acho que seria legal você falar de novo, porque se serviu para me catequizar e me educar, eu acho que vai servir para bastante gente entender até onde chega nessa questão de você abrir uma linha de comunicação com as pessoas que têm interesse no seu negócio. A Safe Space é uma plataforma de compliance e o canal de denúncia, né, é a função central. E a gente trouxe uma pegada, né, diferente do modelo tradicional, justamente para ajudar as empresas a se prepararem e se capacitarem para identificar e resolver internamente casos de má conduta, né, então assédio, discriminação, fraude, antes que eles se tornem mais graves. Então, o canal de denúncia ele sempre foi implementado, né, no mundo corporativo como a última instância, né? E aí o compliance sempre teve um papel de gerenciar a consequência, né, e diminuir o impacto negativo da consequência. Mas a gente enxerga que tem muito impacto negativo que isso traz, tanto para a cultura, a reputação, custos diretos e indiretos, que poderiam ser mitigados se a empresa, né, trouxesse esse processo como parte do seu dia a dia. Né? Problemas de conduta acontecem no ambiente corporativo, seja por diferenças, né, abuso de poder por conta de hierarquia, diferenças de contexto social, e vão acontecer
cada vez mais, né? Agora que a gente, as pessoas estão mais letradas em relação a isso, estão mais empoderadas para falar, estão exigindo mais responsabilidade para as empresas, então isso vai aparecer, né? Vai vir mais à tona, e as empresas que não estiverem preparadas para lidar vão ter impactos negativos cada vez piores. Então, a Safe Space foi criada, né, para trazer tecnologia para esse processo, então permitir que ele seja mais eficiente, diminuir fricção, para que as pessoas se sintam confortáveis em, né, fazer um relato, levantar a mão para falar que tem um incômodo. E do lado da empresa, né, trazer agilidade, trazer análise de dados, trazer tudo que, né, que a tecnologia permite ali para aumentar a possibilidade de risco e eficiência no processo de resolução. Como que isso se conecta, né, com a PRCO? A gente está puxando esse trabalho de transformação de mentalidade, né, então tirar o compliance e os programas de integridade das empresas de um lugar reativo e trazer para um lugar proativo. Então sair do, né, eu coloquei a caixinha de sugestões, a caixinha de denúncia ou e-mail só para cumprir requisitos, né, isso não é mais suficiente. E sim, eu implementei um canal, uma plataforma para de fato oferecer esse espaço seguro para os meus colaboradores e ter domínio do que está acontecendo no ambiente corporativo e entrar com ações preventivas, enfim, né, uma postura muito mais proativa. E nesse momento é muito importante a gente ter do nosso lado o outro lado, que é quem faz auditoria, né? Olha a parte de governança de cima, né? A Safe Space é uma forma de agir para melhorar as práticas de governança da sua empresa, né? Mas a gente precisa também trabalhar lado a lado com quem está ditando e colocando, né, essas legislações. Então acho que isso é um negócio legal que a gente pretende trocar, que é a gente trazer uma visão qualitativa, cheia de inferências e de repente ser corroborado pelo dado e vice-versa. Né? Falar assim, tem um dado aqui que na hora da leitura é impossível, a gente estava conversando um pouquinho antes, né? Eu tenho um dado, mas talvez a amostra não seja significativa, talvez a métrica utilizada para fazer a ponderação não é a ideal, né? Então a gente tem ali um bloco, uma quantidade brutal de informações que acho que pode ser contraposta por essas que vocês geram, né? Eu acho que isso são os próximos passos que a gente pode começar a pensar, né? Enfim, para ir melhorando sempre. A gente não pode parar, né? Tem que andar para frente. Exatamente. E assim, as empresas, elas vão estar cada vez mais ter essa visibilidade do que é risco e dos, né, pontos de atenção em relação à cultura, pontos de atenção em relação à governança, não só no momento de uma auditoria, e sim sempre. Então, a gente também anda lado a lado nesse trabalho de tornar a mentalidade, trazer essa mentalidade da auditoria mais para o dia a dia, né? Da operação. Eu tenho muito para falar. Você pode contar comigo aqui para gerar, falar disso. E é o que eu gosto de fazer, é o meu negócio. Então, da minha parte, se você estiver disposta, a gente pode marcar toda segunda, 4 horas na sequência. Com certeza. Não, vamos produzir coisas, né, com valor, pontuais, mas do nosso lado pode contar com a gente. Sim, ótimo. A gente, acho que é o começo de uma parceria que tem tudo para ser muito próspera. E a gente trabalha com temas que são muito relevantes e urgentes para o mundo corporativo e para a sociedade. Então, a gente vai produzir mais conteúdo para ajudar o mercado, né, a puxar essa transformação junto com a gente. Eu falo com a minha rede aqui, peço para a sua, com toda a permissão, nos ajude também. Qual que é o eixo, qual que é o pilar, qual que é o tema que eles têm curiosidade, né? Ou que precisam, ou de repente alguma contribuição para como abordar de verdade, porque a gente só constrói conteúdo de valor a 4 mãos, né? E esse retorno é sempre muito importante, né? A gente saber sobre o que a gente vai falar, que experiências vamos trazer, o que vocês querem enxergar, que a gente produz. O conteúdo é para ajudar vocês, né? Profissionais de compliance, pessoas que trabalham com governança, recursos humanos. Empresários de qualquer... eu tenho uma pastelaria. Cara, vai te ajudar. Vai ajudar.
Talvez seja bastante simples, mas ajuda. Se você tiver essa mentalidade, né? Você chama de mentalidade, eu concordo. Se tiver essa mentalidade, ajuda qualquer negócio.